Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriana, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Os meus filhos são o Vitor, de 10 anos, e o Rafael, de 14. O Vitor, ele é deficiente físico, então esse primeiro vídeo seria mais para passar para algumas mães, né, para todos, divulgar um pouco da experiência que é quando você se depara com um deficiente físico na sua família, principalmente sendo seu filho. Quando eu engravidei do Vitor, foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez desejada. Eu e meu esposo estávamos com 22 anos. Quando ele nasceu, foi tudo tranquilo, né? A gestação em si, eu tive muitos problemas de respiração, muitos problemas respiratórios, fiquei internada, fiquei no oxigênio por conta de uma asma que surgiu do nada e permanece até hoje. E quando o Vitor nasceu, por volta dos 2 meses mais ou menos, ele começou a apresentar alguns atrasos. A gente percebia que ele não era uma criança 100%. Até porque ele não tinha muito reflexo, não tinha muita... Ele não era uma criança que brincava, ele tinha a língua pra fora, né? Ele tinha os braços para cima, né, a perna muito cruzada. E aí então a gente perguntava pro médico, o médico falava, não, é normal. Isso é normal porque cada criança tem seu tempo. Eu falava, doutor, mas esse não é meu primeiro filho, esse é meu segundo filho. Meu primeiro filho não teve nada disso. Não, mãe, mas cada criança tem seu tempo. Então, tá bom, esperei o tempo, né. Quando foi por volta dos 4 meses de novo, a gente falou com o médico, com o mesmo pediatra. Mas, doutor, ele nem olha pro lado, ele não tem reflexo, o que acontece? E ele falava, mãe, cada criança tem seu tempo. Só que aí a gente já começou a perceber que ele tinha um atraso muito grande, né? A gente colocava brinquedos do lado dele, ele não olhava. E aí aquilo foi meio que preocupando a gente, mas a gente querendo acreditar naquilo que o médico falava. Mas lá no fundo a gente já sabia que tinha alguma coisa errada. E aí quando foi por volta dos 6 meses, uma vez eu tava na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, e aí uma irmã minha chegou e falou assim pra mim, Adriana, você não vê que seu filho tem um problema? Você tem que procurar um neurologista. E aí então eu vim pra São Paulo, lá no momento que ela falou foi o fim, assim, o meu chão se abriu, deu aquele twin na cabeça, falei, não vou conseguir sobreviver, porque que isso tá acontecendo comigo? Mas aí quando eu cheguei em São Paulo, na segunda-feira a primeira coisa que eu fiz foi procurar um outro pediatra, para pedir a opinião do pediatra, e aí o pediatra falou, vamos fazer alguns testes, se ele não responder, aí a gente procura um neurologista. Eu falei, tá bom. E aí o pediatra foi muito bom, nós fizemos esses testes, mas ele não teve 100% de aproveitamento, que eram os testes de colocar brinquedo, para ver se ele reagia, se ele vinha, né, se ele brincava. E aí nada. Sentar, ele não sentava. E aí a gente partiu então para o neurologista. O neurologista foi muito, muito difícil. Nós passamos por 3 neurologistas. O primeiro neurologista, acreditem, o cara estuda há anos. Ele falou que não sabia o que era. Não sabia o que era. Na verdade, nós fomos até fora, a gente foi lá para Santo André passar com esse médico. E aí ele falou assim, não dá para saber. Aí pediu uma bateria de exames e pediu um exame que nem fazia no Brasil. E aí aquilo desesperou, tanto eu quanto meu esposo. A gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Na época a gente tinha um carrinho, um Chevette. Meu marido falou, bom, no máximo a gente vende o carro para pagar esse exame, né? Que era assim, tinha que colher aí lá no Fleury e aí levar de helicóptero para fora, lá para os Estados Unidos, acho, e aí depois vinha o resultado. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar um outro neurologista. E nada de encontrar neurologista. Aí quando nós encontramos descobrimos que ele não era pediatra, ele era um neurologista.
que tratava de adultos. Mas ele atendeu mesmo assim meu filho e pediu um exame específico, que foi uma ressonância magnética. E nós fizemos essa ressonância. E aí então ficou caracterizado que o meu filho tinha leucomalácia periventricular, que era uma redução da massa branca do cérebro. E aí a gente não sabia mais o que fazer. E aí eu precisava procurar um outro neurologista. No meu convênio não tinha muitos assim, né? Também nem é um profissional que você acha em tudo quanto é canto. E aí eu procurei lá no livro do convênio, achei um outro neurologista. Um outro endereço com neurologista, o nome da clínica. Quando eu cheguei lá era o mesmo neurologista de Santo André. Aí bateu aquele desespero, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Preciso de um outro. Aí, quando nós fomos para... Aí passou um tempo, a gente achou um outro neurologista por indicação, lá no Ibirapuera. Excelente neurologista. E aí eu disse pro meu esposo, bom, eu tô cansada e eu não vou falar nada. Se ele for bom, ele vai falar. E aí eu entrei com meu filho, meu esposo na sala, e aí ele pegou meu filho no colo, sentou meu filho, apoiou, né, nas costas que meu filho não sentava, fez alguns testezinhos, aquele martelinho no joelho e tal. E eu quieta. E aí ele falou assim, mãe, o que seu filho tem aconteceu por volta do 7º mês de gestação, foi na gestação, do 5º ao 7º, mais ou menos. Foi uma falta de oxigenação, acabou causando isso. Então assim, mas olha, aí pegou aquele exame que aquele outro médico tinha pedido, né, que a gente levou a ressonância, e ele falou, o seu filho tem paralisia cerebral. Por incrível que pareça, aquele foi o momento mais feliz das nossas vidas naquele momento, porque a gente não sabia o que podia ser, né, a gente estava desesperado, e eu já pensava, meu filho vai morrer, né, é uma doença degenerativa, como é que eu vou lidar com isso, né? Na época a internet não tinha tantas informações como tem hoje, e aí a gente fez essa... Aí ele falou que não adiantava que não tinha cura, mas que não adiantava ficar procurando lugares, que a gente deveria ir direto para a CD para fazer fisioterapia. Ele falou, olha, tem condições de seu filho melhorar, tá? Então a ACD, ela é a que eu mais indico. E aí, isso foi em novembro, foi no dia 18 de novembro, dia 17 de novembro essa consulta. Quando foi dezembro, quando foi um ano depois, a gente estava entrando na CD, foi muito difícil. Meu marido chorava muito e a gente sempre revezou, ele chorava, eu chorava, quando eu chorava ele não chorava, quando ele chorava eu não chorava. E aí eu lembro que na CD tem muitas filas, quem conhece, tem muitas filas, assim, quando você chega lá é muita coisa, muito grande, né? E a gente não sabia, meu marido foi sozinho pra fazer, e aí na verdade, quando ele foi comigo, a gente pegou a fila errada. E lá é pontual os horários, né? São pontuais. E aí quando a gente foi... Quando foi ver, já tinha passado do horário da consulta, a gente estava numa fila que não era fila. Aí o atendente foi perguntar para o médico se dava para atender, que era para a gente fazer a global. A global é um exame, né, é uma consulta onde todos os terapeutas, né, da ACD veem o paciente. Então, o fono vai conversar para ver como que tá, se ele precisa de auxílio de fono, de físio, de TO. Então, todos os profissionais que estão ali capacitados vão analisar o paciente, vão analisar seu filho. E aí a gente perdeu essa consulta por conta disso, e aí meu marido sentou assim na calçada e chorou muito, 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 muito. E eu em pé, né? Coincidentemente,
era assim, ele chorava, eu não tinha aquela vontade de chorar, e quando eu chorava ele também não tinha aquela vontade. Era como se fosse para um dar força pro outro. Aí quando passou, depois o Vitor entrou na CD, mas pra gente sempre foi um choque, né? Ter um filho deficiente não é fácil. Não foi e ainda não é fácil. Então o Vitor entrou na CD, ele tinha 4 aninhos, demorou bastante. Não, ele tinha dois aninhos. 3 para 4 anos, porque 2 anos ele estava passando na consulta lá. Então ele tinha 3 para 4 anos, estava fazendo também naquela época. E aí foi um período onde os médicos falaram que ele não ia andar, que ele ia precisar de uma cadeira motorizada, né? E quando prescreveu a cadeira de rodas, foi triste demais, assim, eu chorei muito, eu me revoltei muito. E eu falava, não interessa o tempo que meu filho tiver, eu vou levar ele no colo. Só que eu tenho um problema da asma que acabou ficando. Quando prescreveram a cadeira, quando eu coloquei ele na CD, na verdade, quando ele entrou na CD, eu pensei assim, ele vai fazer umas sessões de fisioterapia e já tá andando, né? Então, conforme o tempo foi passando, aquilo também foi meio que chocando a gente, sabe? De saber que ele não tava andando, que ele não ia andar, né? E aí foi muito triste pra gente, foi um momento muito difícil. Era só eu, meu marido, o meu filho mais velho e o Vitor mais novo. A gente não tinha parentes, meu esposo, a família dele nunca participou, né? Nunca foi muito chegado. E aí foi um momento muito difícil.